Um intervalo na eternidade. A vida é frequentemente representada por um círculo que simboliza a eternidade, sem começo e sem fim. Se visualizarmos a vida desse modo e percebemos que nosso presente período de vida está confinado a um segmento desse círculo, e que todos os outros segmentos desse círculo ainda estão por ser englobados, podemos ver que dentro do confinamento desse círculo há o passado tanto quanto o futuro. Um místico descreveu a vida como um parêntese na eternidade. Esta vida, observando a vida objetivamente e usando o círculo como símbolo de toda a vida, fica óbvio que viemos de um passado entre parênteses no círculo, e quando esses parênteses são removidos, um que marca o nascimento e outro que marca a morte, seguiremos nosso caminho entre outros parênteses que podemos chamar de futuro. Isso deveria nos ajudar a entender nossa vida presente na Terra apenas como um intervalo na eternidade. Viemos de algum lugar e estamos indo para algum lugar, e assim por diante. Se isso vai acabar, quem pode saber? Os antigos diziam que, quando somos aperfeiçoados, isto é, quando vivemos esta vida como Deus vive a vida, nesse grau de pureza, não entraremos nos parênteses novamente. Simplesmente deixamos o círculo para fora, para além, acima de toda a experiência humana. Ainda que os não iluminados e não iniciados possam reclamar de tudo, isso é apenas especulação. Eu posso lhe dizer que há aqueles que completaram seu ciclo de vida na Terra e que, portanto, não teriam que voltar à experiência nesse mundo. Mesmo assim, eles reencarnam, em alguns casos voluntariamente, e em outros sob instruções de outros mais graduados, que talvez cuidem das influências espirituais por trás deste plano terreno. Que há um processo evolucionário da vida nesta cena humana, poucos tentariam negar. Que a consciência humana está se expandindo numa espiral ascendente e progressiva, isso podemos ver pelo fato de que, anos atrás, quando as nações tinham conflitos de interesses, elas raramente sentavam-se para discutir seus problemas, preferindo partir direto para a guerra. Os muitos horrores das guerras do século XX, porém, forçaram uma evolução da consciência das nações, e elas agora tentam resolver seus problemas sem guerra, ainda que aqui e ali haja um desejo de retornar aos velhos caminhos. Hoje, em 2018, esse progresso parece altamente questionável e a indústria das armas de guerra parece não abrir mão de seus lucros. Mas se considerarmos a visão espiritual do autor, não devemos tomar um quadro imediatista, só um momento na eternidade, recortado de uma linha de evolução, e não devemos esquecer que tudo na natureza tem um movimento cíclico ou pendular, o que em outros livros o autor chama de ritmo. No todo, a tendência se distancia da guerra, talvez por causa da percepção de que a guerra como ela seria nesta era nuclear aniquilaria a espécie humana. Em outras áreas também tem acontecido uma mudança significativa de consciência. Os que puderem retroceder o suficiente na memória
Lembrarão que as greves da indústria de roupas de Nova York, das minas de carvão na Pensilvânia e na indústria automobilística em Detroit não foram bem uma novidade, em tempos em que quase viravam uma guerra de tiros. Ainda há um pouco disso hoje em dia, mas com mais e mais intermediação e arbitragem, o que representa uma evolução do nível da consciência. Nas disputas legais, também é um grande esforço de estabelecer leis fora da corte, em vez de forçar praticamente todo caso a recorrer aos tribunais. Uma enorme evolução tem acontecido nos últimos 50 anos. E quão maior será dentro de 1000 anos? O canibalismo agora está praticamente extinto. As guerras tribais que resultavam em prisioneiros, homens e mulheres feitos de escravos, foram praticamente varridas. Os progressos e mudanças que foram acontecendo devem levar-nos a especular como e por que a evolução acontece, na medida em que cada geração eventualmente deixa a cena humana, dando lugar a uma nova que se segue. Será que cada nova geração é melhor do que a de 20, 30, 40, 50 ou 200 anos atrás? Eram esses homens e mulheres melhores, ou eles seriam, provavelmente, os mesmos que aprenderam lições em experiências prévias e estão agora desfrutando delas? Não é tudo o que aprendemos nesta vida transmitido para a própria geração? Não levará consigo a próxima geração tudo o que lhe deixamos? Não aceitará sem questionar o progresso material e mecânico das gerações precedentes? Hoje em dia, não usamos mais candeeiros de óleo, não mais estudamos sob luz de velas, não temos que sair para caçar e pescar para termos o que comer. E por quê? Porque não nascemos no mesmo estágio de desenvolvimento que os nossos ancestrais. Se tivéssemos que começar por onde nossos bisavós começaram, teríamos que passar pelo mesmo processo de vida que eles. Mas não, somos beneficiários de um estágio evolutivo da consciência. Chegamos a um mundo mais civilizados que nossos predecessores, mas isso seria impossível se eles, e nós também, não tivessem nascido a partir de um ponto determinado. Como alguém pode falhar em reconhecer que há um processo de evolução de consciência em andamento o tempo todo? Isso significa que, mesmo assistindo condições do mal, essas são condições transitórias, temporárias. A próxima geração terá menos delas, a geração seguinte menos, e assim por diante. Isso não quer dizer que indivíduos de cada geração seguinte escaparão de problemas característicos de seu tempo ou resultantes de catástrofes, como guerras mundiais, desastres econômicos e outras causas que sempre trazem ondas de delinquência juvenil, alcoolismo, drogas e crimes. Com maturidade e a apresentação de um modo de vida melhor e mais elevado, muitos problemas que embaraçam o mundo hoje em dia desaparecerão. Não é possível que criminosos tenham trazido um pouco de seu comportamento de um estado mais baixo de consciência de uma vida anterior, assim como, ao contrário, uma criança muito nova que nos dá mostras de grande habilidade musical ou natureza religiosa deve ter vivido isso antes, deve ter estado no caminho, retornou e trouxe com ela um estado desenvolvido de consciência. É possível acreditar que ela poderia ter aprendido todas essas coisas apenas desde o nascimento até os 3 ou 4 anos de idade? Wolfgang Amadeus Mozart é um exemplo famoso,
e é provavelmente quem o autor tinha em mente. A habilidade matemática ou a mente inventiva são desenvolvimentos incorporados adquiridos em vidas anteriores? Provavelmente a natureza decretou sabiamente que não traríamos para esta experiência nenhuma memória de dificuldades específicas ou aspectos sórdidos enfrentados, mas prosseguiríamos somente com a consciência alcançada e desenvolvida, seja como ciência, música, literatura, arte ou sabedoria espiritual, e provavelmente sem nem mesmo trazer memórias de formas particulares tomadas. Se pudéssemos ver esta vida como um parêntese na eternidade, perceberíamos que cada um chega a esse parêntese para avançar além do que ele foi antes, e então deve haver uma continuação nesta experiência para evoluir para a próxima. Não podemos negar que, na consciência da maioria das pessoas, há uma relutância natural a deixar a cena humana, uma relutância a fazer a passagem, a transição, como quiserem chamar. Também há uma resistência a aceitar que amigos e parentes deixem esta experiência. No entanto, não deixa de ser estranho não haver qualquer resistência ao nascimento, que segue seu curso para a maioria dos problemas da humanidade. Então, por que deveria haver resistência à morte, que em muitos casos é uma libertação de muitos problemas? É verdade que criamos o hábito de estarmos com algumas pessoas e nos tornamos apegados a elas, e quando elas se vão, fica um vazio que nos causa tristeza e dor. Mas mesmo do ponto de vista do senso comum, a vida seria muito chata e monótona se não tivéssemos nada a fazer senão dormir à noite, acordar pela manhã e infindavelmente fazer as mesmas coisas que fizemos por 60, 70 ou 80 anos. Tem que haver uma ruptura nisso. O que aconteceria aos homens que hoje se aposentam aos 65 e algumas vezes são muito ativos até os 75, se ficassem para sempre mantendo o mesmo tipo de vida inútil e monótona? Tem que haver uma fuga desse tipo de vida vegetativa. O começo, portanto, da superação desse pavor da morte é perceber que nosso tempo de vida humana é uma preparação para outra experiência e deveríamos abençoar aqueles que terminaram seu ciclo e estão prontos para o próximo. Essa superação verdadeira do pavor da morte nos prepara para uma experiência mais harmoniosa na Terra e decididamente prolonga nossa vida, pois muitas das passagens são desnecessárias e causadas por nos agarrarmos ao sentido material da vida, que frequentemente trabalha ao contrário e abrevia nossa experiência de vida. Entender, no entanto, que não podemos ser movidos para fora de nosso ciclo, que somos parte de um destino eterno e que, conforme fomos movidos para dentro desse parêntese, assim também seremos movidos para fora desse parêntese, mas somente de acordo com a expansão da consciência e não por sermos empurrados para isso, expandiria nossa consciência e contribuiria para uma experiência humana mais satisfatória. Quando percebemos que somos parte de um círculo, não mais tememos o que as condições mortais podem nos fazer, porque estamos sob um destino divino e ninguém, nada, nenhuma condição pode nos tirar deste corpo enquanto nossa hora não chegar. Nosso tempo não é necessariamente o período humano de anos normalmente aceito, trata-se do tempo necessário
para alcançar um desenvolvimento individual da consciência que for possível para cada um de nós neste plano. Um desenvolvimento que não pode se expandir mais além de se transformar em outra experiência. Em vez de termos pena daqueles que atingiram idade avançada e não funcionam mais vitalmente e ativamente, percebamos que eles também são parte de um ciclo, não julgando pela crença humana da idade de 60 ou 70 anos ou da crença da deteriorização da matéria, mas que eles são parte deste ciclo de eternidade. Com esta percepção, uma dessas duas coisas acontecem. Ou se revitalizam e tiram 10, 20 ou 30 anos de cima de seus ombros, ou, se chegaram ao comprimento de seu tempo, serão liberados em sua realização final. Seja o que for, não serão mais vítimas do medo, do pavor e nem da solidão daqueles que querem mantê-los aqui porque querem sua companhia. Do ponto de vista de nosso desenvolvimento espiritual, é importante para nós aprendermos que, quando viemos de algum lugar desconhecido, trouxemos conosco um determinado estado de consciência, e enquanto estamos aqui, estamos expandindo essa consciência. O período em que vivemos na Terra é como uma escola. Se atravessarmos a vida perdendo nosso tempo, sem avaliar as oportunidades que se apresentam para o desenvolvimento espiritual, quando deixarmos este plano, teremos que retornar e passar pela mesma experiência novamente, justamente como crianças repetentes que não aprenderam a lição do ano. Se saímos de um ciclo baixo, entramos noutro ciclo baixo, e isso continuará de novo e de novo, até que todo joelho se dobre a Deus, à vida espiritual. Assim, se tivermos que voltar 1000 vezes, passando por essa experiência em um parêntese 1000 vezes ou mais, é porque nós determinamos isso para nós. É uma coisa dura de se dizer, mais dura ainda para aqueles que têm medo de encarar a si mesmos, que relutam em admitir que atraíram os problemas para si mesmos. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Não somente neste mundo, mas nos mundos por vir. Conforme visualizamos o círculo e nos movemos em torno dele, torna-se visível que tudo o que fazemos num ponto do círculo determina o que e quem somos no próximo ponto do círculo. Tanto podemos permanecer como um ser mortal e material, repetindo o mesmo tipo de experiência, o mesmo karma uma vez, mais outra e mais outra, quanto podemos expandir nossa consciência. E a cada avanço, nos tornarmos maiores, melhores, mais conscientes espiritualmente e com maior domínio. Como semeamos nesta vida, assim colheremos na próxima. Muitas pessoas pensam que a doutrina do karma e reencarnação vem primariamente do Oriente, e de fato é verdade que é esta sua origem, e ela foi aceita e reconhecida por místicos, poetas e filósofos do mundo inteiro, que souberam ver sua correção. Muitas dessas pessoas, no entanto, desconhecem o ensinamento cristão do arrependimento e não entendem que o ensinamento do Cristo, diferente do ensinamento oriental do karma, não condena uma pessoa a esse karma até que ele seja exaurido, mas anula o passado no momento de um arrependimento verdadeiro.
como reconhecimento do Cristo, com arrependimento e a conversão, o karma é imediatamente apagado. A abordagem do caminho infinito sobre o conceito do karma e reencarnação é, portanto, diferente de outros ensinamentos que abraçam essa doutrina. Os orientais acreditam que cada cisco plantado corresponde a um débito kármico que precisa ser pago nesta vida ou nas seguintes, e independente de qualquer mudança em nossa consciência, devemos pagar até o último centavo, enquanto que o caminho infinito ensina que, qualquer que seja a extensão do pecado que gerou o karma acumulado, no mesmo segundo do arrependimento, numa respiração, nós nos tornamos puros e brancos como a neve. No momento real do arrependimento, num reconhecimento que traz a percepção de que o pecado não é parte de nós e nem tem o direito de sê-lo, neste mesmo segundo, o karma é anulado e estamos no círculo espiritual. De fato, minha crítica pessoal ao espiritismo kardecista sempre foi justamente por seguir o modelo tradicional da lei do karma, ignorando literalmente a dimensão cristã absoluta do perdão divino, que transcende a capacidade humana de compreender e perdoar. Daí em diante, o plantio só resulta em colheita enquanto ainda estamos aqui, mas ela resulta em maiores e melhores colheitas conforme prosseguimos. Cada fagulha de sabedoria espiritual ou metafísica que alcançamos nesta vida é de grande valor para nós neste plano, assim como no porvir, pois não podemos separar karma de reencarnação, assim como não podemos separar karma do próximo ano. No próximo ano está sendo construído neste ano. O grau de consciência espiritual que podemos alcançar neste ano será evidenciado da nossa vida exterior do próximo ano. Uma consciência expansiva e evolutiva continuará a operar para sempre, dentro do parêntese e além. Se há qualquer razão para a vida ou qualquer propósito de viver, então isso tem que ser verdade. Será que milhões de pessoas da Índia, China e Rússia nasceram para não saber nada além do sofrimento e o horror de suas vidas pelos últimos 100 anos? Estarão apenas vivendo o destino do karma que construíram em suas vidas anteriores ou estão lutando pela liberdade da fome, da exploração e opressão, porque serão, na verdade, os mesmos que voltarão para desfrutar de melhores condições que estão agora ajudando a criar? São os esforços dos pais para educarem os filhos, mesmo que impliquem vida de sacrifícios, em nunca libertarem-se do trabalho árduo e das tarefas domésticas, feitos somente por suas crianças, ou estão eles construindo seu próprio karma? Seus filhos podem até nem se beneficiarem de seus sacrifícios, mas isso não fará diferença, pois ninguém constrói o karma de outra pessoa, nem mesmo seus próprios filhos. Cada um constrói o seu próprio karma, e seja qual for a forma que esta vida presente assuma, mesmo que seja um ciclo completo de sacrifício em cima de sacrifício, esforço em cima de esforço, é para o desenvolvimento de sua própria consciência, e tudo voltará a si mesmo na forma de educação, liberdade e oportunidade, de acordo com o que proporcionou a outros. Aqui, novamente, temos uma ampla aplicação da verdade
de que o pão lançado às águas é o pão que retorna a nós. Algumas pessoas reclamam que atravessaram toda a sua vida sem receberem nenhum retorno do pão lançado. Mas não, elas apenas ainda estão dentro deste mesmo parêntese. Este parêntese atual será eventualmente apagado e então, no próximo parêntese vindo a existir, haverá uma experiência muito mais elevada, que são os frutos da vida anterior. É verdadeiramente uma forma de ignorância e egoísmo dizer que vivemos pelos nossos filhos ou pelos nossos pais. Nós nunca o fizemos, nunca. Estivemos construindo o nosso próprio karma, e será impossível semear para o espírito e não colher a vida eterna, semear a liberdade e não colher a liberdade, semear amor e não colher amor, semear amizade e não colher amizade. Mesmo que cada amigo sobre a terra nos traia, isso é apenas dentro desse parêntese. Não há necessidade de sentir-se triste ou desencorajado. Portanto, no que se refere aos mais próximos de nós, que nunca foram tocados pelo caminho espiritual, porque essa condição só existe dentro dos limites do parêntese. Cada um é livre enquanto está aqui, e é igualmente livre para achar seu caminho ao não estar mais aqui. Ele não terá perdido sua vida, ele apenas terá perdido um parêntese. Ele ainda terá seu despertar, a fruição e a plenitude, porque, sem dúvida, cada um de nós viveu a mesma vida estúpida que vive a maioria da humanidade. A vida dos que andam, mas estão mortos, vida sem alma, e provavelmente a viveu dezenas de vezes. Assim como, neste caso particular, nós começamos a despertar, também nós damos testemunho daqueles que vivem esta experiência ou passam por ela ainda sem despertar. E podemos olhar para eles com a percepção de que isso realmente não importa. Este é um parêntese, um período de talvez 70, 70 ou 80 anos, mas todos têm a eternidade para despertar e o farão. Se não estamos construindo para a eternidade, então de que vale o sacrifício? Por que não viver hoje se morremos amanhã? Por que não aproveitamos e desfrutamos enquanto estamos aqui? Não podemos fazer isso, porque colheríamos o karma negativo e egoísta de um ego que não cresce. Se é isso que plantamos, é isso que colheremos. Muitas pessoas nunca aprenderam sobre plantar e colher o que se plantou, nem sobre o ensinamento de lançar o pão às águas e seu retorno. Essas ideias, em geral, não são ensinadas, pois não são assuntos populares. Poucas pessoas querem encarar a verdade de que estão tecendo agora sua experiência do próximo ano, e mais ainda, que estão forjando nesse momento sua vida daqui a 10 anos. Basta um só passo na imaginação para ver que karma realmente significa que estamos construindo não para os próximos 10 ou 20 anos, mas para toda a eternidade. As únicas pessoas que querem encarar isso são aquelas que podem dar as costas ao passado e determinarem-se a plantar para o espírito, resolvendo dar um basta a esta disputa humana, a ambição, ciúme e medo, e parar de se preocupar se morrerão com 30 ou com 130 anos, e querer viver a cada dia como se estivesse construindo o amanhã, e conscientemente perceber que, quando fazem ou pensam algo errado, isso tem que ser desfeito na hora, sem deixar acumular.
É preciso coragem espiritual para encarar o ensinamento contido na Bíblia, porque quando o verdadeiro sentido é entendido, ele nos leva a viver no agora, a nos arrependermos e passarmos a semear o tipo certo de sementes. Nossa expressão de vida dentro do parêntese não precisa ser limitada a 60, 70 ou 80 anos. E, por outro lado, não deveria fazer nenhuma diferença se terminar aos 20 ou 40 anos, porque não é o número que anos que nos desenvolve, mas sim a intensidade da experiência é que expande a consciência. Pode haver aqueles que completam este ciclo na Terra em 30, 40 ou 50 anos, e pode haver outros que partirão com 70, 80, 90 ou 100 anos. Mas, cedo ou tarde, o tempo de vida pode se completar com saúde, se ele é cumprido com entendimento da vida como expansão da consciência e não como tempo finito. É possível e altamente desejável alcançar um nível de reconhecimento de que nosso atual estado de consciência engloba o progresso espiritual de toda a experiência de vida que tivemos desde o princípio, não que tenha havido um princípio do círculo ou do que chamamos de coexistência com Deus. Toda vez que meditamos, podemos perceber que nossa consciência abarca o desfrutar de nosso desenvolvimento espiritual desde 1 milhão de anos. Engloba cada centelha de nosso desenvolvimento espiritual e conquistas que viemos alcançando através dos tempos e que está presente aqui e agora como grau de maturidade que conquistamos. Se estivéssemos num nível pleno de maturidade, não mais encarnaríamos, exceto por trabalhos voluntários ou sob ordens de uma missão específica. Em cada parêntese dentro do círculo, atraímos para nós mesmos a atmosfera e ambiente mais adequados ao nosso desenvolvimento. Os pais, em particular, que podem nos dar as lições que precisamos, sejam duras ou gentis, e as companhias necessárias para o nosso desenvolvimento. Se olhar nossa vida para trás, agora, muitos de nós reconhecerão que não chegaríamos onde chegamos, a não ser por certas experiências que passamos, mesmo aquelas que poderíamos ter evitado. Mas tenhamos a coragem de admitir ou não e de encarar a nós mesmos. A verdade é que atraímos para nós mesmos o nosso próprio estado de consciência. E assim também, quando entramos no caminho, somos atraídos por uma atmosfera e companhia espirituais que nada tem a ver com raízes raciais, nacionais, geográficas ou religiosas. Avancemos mais um passo para perceber que, ao passarmos desta experiência e deixarmos este plano de consciência, seremos atraídos pela atmosfera verdadeiramente necessária para aprender as lições que são importantes para o nosso desenvolvimento, seja intelectual, emocional ou espiritual. Se estamos no caminho espiritual, não somos então atraídos para servir junto com aqueles de nossa filiação espiritual? Mas isso não inclui marido ou esposa, pai, mãe ou irmãos, porque eles não são parte da nossa vida. Enquanto estivermos neste plano terreno, não vamos renegar marido, esposa ou parentes. Nós temos obrigações humanas com eles, as quais devemos cumprir, mas
Apesar disso, seguimos o Mestre. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Reconhecendo nossas companhias no caminho espiritual como mãe e irmãos. Há pessoas muito preocupadas com medo de não se juntarem novamente a seus entes queridos. Eles vão estar juntos se esse for o seu estado de consciência e se isso representa o céu para eles. Então será o céu, embora seja na realidade o inferno. Mas para elas será o paraíso estarem atadas. No momento em que somos espiritualmente dotados, no entanto, e alcançamos o sentido correto de quem a nossa mãe ou irmão realmente são, então nos encontramos comungando com aqueles de nossa filiação espiritual. Realizamo-nos espiritualmente entre as luzes espirituais que vieram antes de nós e somos atraídos para o alto e mais alto, e então não precisamos nos preencher humanamente, mesmo se retornarmos à Terra. Quanto mais elevado for nosso desenvolvimento espiritual aqui, mais elevado será lá. E mais rápido atingiremos as alturas espirituais, porque então estaremos livres dos laços do medo, da ambição, luxúria, inveja e ódio. Então, nosso desenvolvimento será cada vez mais progressivo, após sermos atraídos para uma atmosfera espiritual, assim como será aqui por atrairmos uns aos outros. Se cada um tentasse trabalhar sua salvação espiritual sozinho, não haveria tanto progresso quanto numa atmosfera de união. Quando deixamos este plano e somos atraídos por aqueles que atingiram a sabedoria espiritual, nosso desenvolvimento continua. Então, mesmo se reencarnarmos na Terra, estaremos nos realizando numa esfera mais próxima de nossa condição espiritual. Aqueles que não avançaram tanto espiritualmente realizarão a si mesmos culturalmente, na educação ou nas artes. Mas se atingir um bom nível espiritual, haverá uma função espiritual por ser conduzida, mesmo antes de nascerem, porque há influências operando nos bastidores que animam aqueles que estão no caminho espiritual aqui. Ninguém que esteja em posição de liderança numa atividade espiritual aqui depende apenas de seu próprio estado de consciência. Ele atraiu para si uma atmosfera, apoio e orientação espiritual, porque no nível espiritual não há barreiras como o céu e a terra, aqui ou acolá, porque tudo é um. Desde que estejamos sintonizados espiritualmente em alguma medida, estamos na consciência de todos aqueles também sintonizados, estejam lá ou aqui. Em outras palavras, estamos entre a mesma filiação de Deus. Essa filiação de Deus é composta não somente de vivos na Terra, mas também daqueles que fizeram a passagem. A família de Deus abraça o universo. A família de Deus está presente em nossa consciência. E nós estamos presentes na consciência da filiação de Deus. Aqueles que amam a Deus são trazidos numa mesma filiação, uma mesma família, companhia, compartilhando uns com os outros. E assim, como compartilhamos com aqueles que chegam à luz, também alguém com consciência mais elevada compartilha conosco. Realidade e ilusão. Reconhecer que vivemos em dois mundos, o mundo criado pelos 5 sentidos e o mundo da consciência, é nos aproximarmos cada vez mais da iluminação. No primeiro capítulo do Gênesis,
Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, sem ajuda de ninguém. Esse nascimento de puro espírito, essa imaculada concepção, é Deus manifestando e expressando a si mesmo e suas qualidades, a consciência revelando a si mesmo como forma. Essa é a criação espiritual pura e sem adulteração da imaculada concepção do homem do universo, Deus, a vida infinita que expressa a si mesma individualmente, sem formas materiais, processos ou sistemas. No segundo capítulo do Gênesis, Deus não apenas cria, mas cria também equivocadamente e por causa de seus erros, tem que fazê-lo outra e outra vez. Primeiro ele fez o homem do barro da terra. Então trouxe a mulher da costela do homem. E finalmente decidiu trazer o homem e a mulher juntos com o propósito da criação. É razoável supor que a inteligência infinita deste universo precisou mesmo de 2 tentativas de criação? Esse homem da terra, o homem natural, que não está sob a lei de Deus e nem sequer pode estar, não é um homem de fato, é uma criação mítica da mente dos 5 sentidos. Para ficar claro como a mente cria, examinemos como ela criou um Deus feito pelo homem. Feche seus olhos por um momento e mantenha a palavra Deus em sua consciência. Você acredita que isso é Deus ou isso é uma projeção da sua consciência? Tem esse Deus qualquer poder? Isso é realmente como uma presença ou é justamente uma imagem autocriada por seu próprio pensar? Avancemos na intenção de decidir o que é Deus. Uma resposta vem instantaneamente para o nosso pensamento, mas essa resposta não é verdadeira e a resposta não é Deus, porque é uma projeção que vem de fora. Se a pessoa é cristã ortodoxa, imediatamente pensa em Jesus Cristo. Se seu contexto é judeu, ela provavelmente pensa em um querido, gentil e velho homem barbado sobre uma nuvem, olhando para baixo e deliberando sobre quem ele vai punir ou recompensar em seguida. Se a pessoa é metafísica, deve pensar que Deus é a mente, o princípio ou a lei. Mas, a despeito do que vem à nossa mente para essa questão, não fica claro que isso é uma imagem projetada em nosso pensamento, geralmente por uma pessoa reconhecida por nós como autoridade? Talvez as palavras mais verdadeiras sobre Deus sejam: se você pode nomeá-lo, então ele não é isso. Se podemos pensar Deus, isso não pode ser ele, pois como é possível abarcar o Deus infinito em nossos processos mentais? Quanto mais rezamos para esse Deus que temos em nossa mente, mais improdutivos nos tornamos. Tudo o que temos é uma projeção de Deus feita pelo homem, uma imagem no pensamento. Não podemos rezar para isso. Ou até podemos, mas sabemos que esse tipo de resposta teremos. Agora, entremos mais profundamente neste assunto. Suponha que você pergunte a si mesmo: quem sou eu? O que sou eu? Com quem me pareço? Suas respostas serão corretas? Você e seu melhor amigo dirão uma coisa, e alguém que não gosta de você dirá outra coisa, não é assim? Será possível chegar a um acordo sobre que tipo de pessoa você é? Qualquer que seja a opinião que tenha a seu respeito, apenas projetam seus próprios pensamentos sobre você, segundo os seus próprios preconceitos ou opiniões baseadas no que foi dito por alguém.
Eles não conhecem o real você. Eles se prendem a crenças e conceitos, muitos deles bons, mas todos eles sujeitos a mudarem amanhã. Os mesmos que prometeram lealdade ao Mestre foram os mesmos que fugiram enquanto ele era crucificado. Alguns dos que sentaram-se aos seus pés, adorando-o, enquanto ele curava seus males, estavam entre aqueles que gritaram: crucifixio, crucifiquio, crucifiquio. Eles nunca o conheceram. Eles tinham uma imagem em sua mente, em seu pensamento, mas isso nunca revelou o Mestre na plenitude de sua identidade espiritual. Se quiséssemos realmente conhecer alguém, teríamos que descartar tudo o que acreditamos, tudo o que ouvimos, todas as opiniões sobre ele. Primeiro seria preciso reconhecer que tudo o que conhecemos sobre ele não passa de um conceito cristalizado em nossa mente. Ora, para conhecer uma pessoa, temos que esvaziar nossa mente de todo conceito, crenças e teorias sobre ela, e treinarmos-nos para calar toda e qualquer opinião que ouvimos e formamos, somente como resultado de alguma experiência pessoal que nos agradou ou não. Se pudéssemos apagar de nosso pensamento tudo o que lemos e ouvimos sobre uma pessoa, tudo, inclusive toda opinião formada por nós mesmos, e dizer: Pai, afasta tudo isso de mim, quero começar tudo de novo, mostra-me essa pessoa como ela é, seu nome e sua natureza, revela-a para mim. Descobriríamos que, voltando-nos para dentro com ouvidos de ouvir, a verdade nos seria revelada. Desse modo, nós a conheceríamos corretamente. O eu dela nasceria imaculado em nós. Você está começando a ver o quanto aceitamos sobre Deus e sobre uns aos outros sem qualquer conhecimento verdadeiro? Aqueles entre nossos amigos e parentes que gostamos nos agradam de algum modo, mas quando não, aí então não gostamos mais deles. O que prova que os aceitamos não pelo que são, mas pelo conceito que temos deles. Isso também não é verdade com políticos? Um presidente é um herói para um e um demônio para outro. Outro presidente é o inverso, e o país nunca teve um que não fosse tanto demônio quanto herói, dependendo de quem buscamos por informação. E poderia ser alguém herói e demônio ao mesmo tempo? Não, essas opiniões não são a verdade sobre o homem, elas são conceitos sobre ele, formados pelos 5 sentidos. O mundo que vemos, ouvimos, provamos, tocamos ou cheiramos é o mundo que o Mestre venceu, mas não é um mundo real. É um mundo formado pelas nossas impressões dos sentidos, pelo que gostamos ou não no momento. E assim é o mundo do 2º capítulo do Gênesis, o mundo do homem criado do barro, da mulher criada da costela e da criança que nasce da união do homem e da mulher. Isso não é um mundo, é um sonho. É um mundo de impressões dos sentidos, crenças e teorias que existem apenas como conceitos mentais, assim como nosso Deus feito pelo homem existe apenas como conceito mental e não como Deus Ele mesmo. Esse mundo de impressões dos sentidos não está sob a lei de Deus. Todos os tipos de ideias fantasiosas podem girar em nossa mente imagens fantásticas, mas não estão sob a lei de Deus. Não são expressão da inteligência divina. Nós podemos ter opiniões sobre Deus, opiniões sobre o homem e opiniões uns sobre os outros, mas elas não são verdadeiras, elas não vêm de Deus. O mundo que podemos ver, ouvir, provar, tocar ou cheirar não está sob a lei de Deus,
ainda que esse mesmo mundo que vivemos esteja sob a graça de Deus, mas somente quando enxergamos a realidade através das aparências. Neste mundo criado pelos sentidos, esse mundo irreal de imagens mentais, somos enganados pelas aparências, porque nesse mundo diferente do meu reino, somos confrontados com pares de opostos, tudo em seu oposto, acima e abaixo. Saúde e doença, vida e morte, fortuna e pobreza, bem e mal, pureza e pecado, branco e preto, ganho e perda. Não há nada no mundo dos sentidos que não tenha seu oposto, e se analisarmos a experiência humana, veremos que na vida há sempre um esforço contínuo para transformar um oposto no outro. Estamos sempre tentando transformar doença em saúde, mal em bem, sabendo que, mesmo que consigamos, amanhã tudo pode mudar outra vez, continuando a mesma ciranda. A razão é clara, não há lei de Deus na atividade humana. Se tivesse, o bem seria mantido e sustentado. Mas no reino de Deus, onde a lei de Deus opera, não somente não temos esses pares contrários, mas sequer temos uma das polaridades. Não temos vida e nem temos morte, nem saúde e nem enfermidade, nem riqueza e nem pobreza, nem bem e nem mal. Nada dessas coisas existe no reino de Deus. O reino de Deus é um universo espiritual e não tem qualidades ou quantidades. O reino de Deus é o reino do ser, mas esse ser é o ser divino, não o ser bom, porque o bom tem seu contrário, que é o mal. Não o ser vivo, porque a vida tem seu oposto, a morte, mas ser sem graus, quantidades ou qualidades. As trevas e a luz são o mesmo para ti. Agora feche seus olhos e, olhando para a escuridão, se você vê algo bom, isso parece bom ou desejável somente por ser uma imagem em seu pensamento, e o que tem de bom é baseado em seu conceito do bem. Alguém mais pode olhar para a mesma coisa e achá-la sem valor, porque nada é em si bom ou mal, mas isso é resultado do pensar, é o conceito que a pessoa tem disso que o faz bom ou ruim. Nesse mundo dos sentidos há o bem e o mal, e há o foco de atenção na mudança do mal para o bem. No meu reino, o reino espiritual, ignoramos as aparências e buscamos perceber a verdade espiritual para realizar a graça de Deus, a presença de Deus e o poder de Deus. No momento em que sentimos uma unidade consciente com Deus, as aparências mudam. Para nosso senso humano, a aparência do mal agora tem uma boa aparência, a aparência de privação tem a aparência abundante, a do doente tem a do saudável, e muitas vezes até mesmo a aparência de morte tem a aparência de vida. Mas não somos enganados pela aparência mutável. Sabemos que, na busca pelo reino de Deus no interior, apenas contemplamos a realidade que se mostra, a graça de Deus que se revela. Chegamos face a face com Deus. Nós o vemos como Ele é e ficamos satisfeitos com a nossa semelhança. Entender a natureza ilusória do mundo finito é alcançar o cerne de todo o ensinamento místico. Mas se isso é mal compreendido, pode tornar-se um estorvo para o progresso, assim como acontece na Índia, que tem uma das mais nobres heranças espirituais entre as nações da Terra. Talvez o maior de todos os visionários indianos tenha sido Gautama, o Buda, cuja revelação da verdade absoluta foi tão profunda que podemos até considerar outras revelações de mesmo nível.
mas nenhuma que tenha ultrapassado esta. Gautama teve a realização plena do ser uno, o eu que constitui toda a consciência do universo, e percebeu que o mundo de aparências é Maya, a ilusão. Sua mensagem espalhou-se como fogo por toda a Índia, mas seu ensinamento sobre Maya foi mal interpretado. A crença de que o mundo é uma ilusão levou a uma atitude tipo não fazer nada, uma aceitação passiva das condições do mal do mundo. Seus seguidores falharam em ver que não é o mundo que é ilusório. O mundo é real, a ilusão está na percepção errada do universo eterno, divino e espiritual, que é o único universo que existe aqui e agora. No entanto, por causa de um sentido ilusório do universo, a cena mortal aparece como mortalidade com todos os seus erros, quando a verdade é um universo divino. Esse mundo é um mundo de Deus, é um templo do Deus vivo. Mas quando o vemos com olhos e ouvidos limitados, o que vemos é uma imagem ilusória da realidade que lá está. A ilusão está na mente que enxerga e entende o mundo de um modo falso. A ilusão nunca está fora do mundo. A ilusão não pode ser externalizada. A ilusão é um estado enganoso do pensamento e ela só pode ocorrer dentro da mente de uma pessoa e não fora. Com nossa vista humana, vemos um mundo constantemente em mudança, um mundo feito de gente jovem, madura e velha, do doente e do são, pobre e rico, feliz e infeliz. Tudo isso é um quadro ilusório na mente humana, mas quando há uma só mente humana, é um quadro ilusório na sua mente e não na minha. E na minha também. Tal mundo não tem existência externalizada. Somos conscientes do mundo através dos nossos sentidos, mas que os sentidos captam é ilusão, não uma ilusão fora da mente, mas dentro dela. Para se entender e alcançar esta ideia, é preciso também ser capaz de compreender que essa ilusão não pode ser corrigida exteriormente. É por isso que tantas preces falham. Pela prece, as pessoas tentam melhorar a ilusão, a qual, se elas forem bem-sucedidas, continuará sendo uma ilusão, apenas passando a ser uma boa ilusão ao invés de uma ruim. Deus não está neste mundo, ao contrário do que diz a doutrina do panteísmo, que ensina que este mundo é uma manifestação de Deus, que Deus transforma a si mesmo no mundo, de tal modo que Deus e o mundo são da mesma substância, embora a forma seja diferente. Se isso fosse verdade e o mundo fosse realmente uma manifestação de Deus, efeito da substância de Deus, então ele seria eterno e, portanto, não haveria processos de mudança em curso. Não haveria envelhecimento, nem morte, nem degeneração, seja de objetos animados ou inanimados. Não haveria estações do ano se o mundo fosse da substância de Deus. Porque então ele seria da substância da eternidade e seria imutável. Deus não muda, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus é a eternidade. E se esse mundo fosse feito da substância de Deus, ele seria tão imortal e eterno quanto Deus, mas ele não é. Ele muda a cada momento, morrendo a cada minuto e a cada dia. A suposição errônea no panteísmo e em muito da metafísica moderna é que o homem é espiritual, que seu corpo é espiritual, que árvores e flores são espirituais. Isso é verdade quando se fala da realidade disso tudo, mas não é verdade sobre a manifestação física, como aparece para nós através dos sentidos. Se o mundo fosse espiritual,
Poderíamos comer nossa comida que nunca se esgotaria. Teríamos carros que nunca se desgastariam. E teríamos árvores que cresceriam para sempre. Mas a substância das formas que contemplamos não são da substância que é Deus. E uma vez que percebemos isso, devemos perceber o verdadeiro significado da palavra ilusão, que é aquilo que percebemos do que contemplamos. Não é que seja uma ilusão exterior, é somente que o que vemos não é a substância real do que é feito. É a substância da mente universal. O teísmo, por sua vez, vai ao extremo oposto. O teísmo concebe Deus e o mundo como duas substâncias distintas, cada um tendo sua existência independente como criação de Deus e ainda assim não feitas da mesma substância que é Deus. Quão impossível seria para Deus, o princípio criativo, criar qualquer coisa diferente de si mesmo, qualquer coisa diferente em caráter e natureza de si mesmo, qualquer outra coisa que não consciência. Se a consciência é infinita, não há outra substância além da consciência. E o mundo da criação de Deus tem que ser, portanto, formado de consciência. A próxima questão é: o que é então o universo físico? A resposta está na afirmação do Mestre: meu reino não é deste mundo. Este mundo é o mundo do sonho adâmico, é o mundo da concepção mortal, é o mundo da projeção mental. Não reconhecermos isso e fecharmos os olhos, percebendo o eu no meio de nós, esse corpo perde o senso de mortalidade. Até mesmo o universo material perde seu sentido mortal e torna-se o que o mundo de Deus realmente é: harmonioso e perfeito. A verdade é que Deus é espírito, consciência. Portanto, tudo que realmente existe é formado por Deus, Deus em manifestação. O mundo que reconhecemos pelos 5 sentidos, no entanto, não é o mundo da criação de Deus. Nós não vemos o reino de Deus, vemos apenas o conceito humano, limitado e finito, ou imagem mental, somente o conceito físico do universo espiritual. Eis porque ele é mutável, está se transformando algumas vezes para bem, outras para mal, às vezes saudável, outras doente, vivo ou morto, todas essas condições existindo apenas como conceitos e não como realidade. É preciso discernimento espiritual para conhecer as coisas de Deus. Não se pode ver o mundo visível e chamá-lo de espiritual, mas por outro lado também não podemos chamá-lo de criação separada de Deus. É melhor seguir o caminho do meio, que nos leva ao nosso centro espiritual interior, onde somos o Cristo de Deus e onde podemos ver que somos um com o Pai. Algumas das pessoas que vemos nas ruas, na televisão ou mesmo em torno de nós, certamente não parecem ser um com o Pai, e com certeza muitos devem se perguntar como pode ser isso. Claro, não sabemos como isso pode ser, porque uma pessoa que é um com Deus deve parecer e agir diferente. Chamar um ser humano de Cristo é uma indicação de que fomos dotados com a visão interior e somos capazes de ver a pessoa como ela realmente é. Ou então estaremos mentindo para ela e para nós mesmos. Nenhum humano pode olhar para a fisicalidade e, com sua mentalidade, detectar qualquer coisa como semelhança de Cristo. Tudo que a mente humana pode conhecer é um corpo físico,
e com ele provavelmente a personalidade, uma personalidade ao qual podemos gostar ou não, ou que podemos gostar hoje, mas não amanhã. Somente o discernimento interior, a luz interior, somente uma visão interior que contempla algo que os olhos não podem ver e nem os ouvidos escutar, pode discernir o Cristo em qualquer pessoa. Ir a uma prisão, olhar para a variedade de homens e mulheres presos e dizer: você é espírito, você é o Cristo. Seria bastante ridículo, mas se fôssemos lá revestidos de espírito, o Cristo é o que veríamos. Não cometeríamos o engano, no entanto, de anunciar essa afirmação a eles e a ninguém, nem a ninguém em questão. Quando o mestre perguntou: tendo olhos não vedes? E tendo ouvidos não ouvis? Ele referia-se a uma visão e audição interiores, que nós chamamos de discernimento espiritual ou consciência do Cristo. Somente o Cristo pode reconhecer o Cristo, e quando compreendermos isso, nunca mais olharemos para uma forma humana e diremos: como você está bem, você está saudável, você é jovem, você é espiritual. Nós nunca mais falaríamos isso se pudéssemos ver o Cristo de Deus através das aparências, o Cristo sempre presente, ainda que não aparente à vista humana. Seríamos capazes de anular o mesmerismo, que olha para o corpo com a mente e acredita na evidência dos sentidos. E quebrando o mesmerismo, seríamos capazes de ver a natureza espiritual até mesmo de uma pessoa agonizante ou pecadora, através de nosso discernimento interior. Esta é a diferença entre o caminho infinito e ensinos como o panteísmo ou o teísmo, e ela torna possível que o trabalho de cura faça parte desse ensinamento. Em nosso trabalho espiritual, não estamos nos iludindo com a ideia de que perdemos essa fisicalidade junto com os pecados e as doenças, que a morte é espiritual ou que tentamos espiritualizar isso e tornar tudo perfeito. Não, nós olhamos com o discernimento interior através das aparências e então contemplamos o invisível, a criança espiritual de Deus que nunca nasceu e nunca morrerá, eterna, aqui mesmo na Terra. Milagres são possíveis para a pessoa que não tenta curar e que compreende que é apenas um instrumento de Deus, que Deus constitui seu ser individual e que qualquer aparência, ao contrário disso, é ilusória. Uma imagem na mente sem substância causa leis espirituais, sem entidade ou identidade espiritual, ou seja, Maya, a ilusão. No caminho espiritual, não tentamos mudar o mundo exterior, não tentamos mudar nossos amigos e parentes, seus temperamentos, disposições ou sua saúde, mas reconhecemos a verdadeira onipresença, onisciência e onipotência do Deus interior em nosso próprio ser, que torna impossível o pecado, a doença, a morte, privação e limitação, como realidades externalizadas. Essas coisas só podem existir no sonho mortal, que consiste na crença em dois poderes. Quando se desiste dessa crença em dois poderes, o sonho desvanece. Vivendo na consciência de quarta dimensão, não buscamos nada nesse sonho. Para buscar suprimento, companhia, lar ou emprego, não buscamos melhorar o sonho ou melhorar a ilusão.